Olá, mais uma vez estamos aqui para podermos estudar a lição da Escola Bíblica Dominical da Igreja Batista Jardim das Esmeraldas. Nesta feita estaremos estudando a lição 3 da nossa revista Compromisso, que está baseada na Carta aos Hebreus, no capítulo 2, versos de 1 a 18. A Carta aos Hebreus, ela é uma carta muito importante para a compreensão daquele momento logo após a morte e ressurreição de Jesus, devido à situação de que muitos dos discípulos, devido à perseguição que estavam sofrendo, estavam voltando às velhas práticas do judaísmo. Então essa carta está voltada para alertar aqueles cristãos do primeiro século sobre os riscos dessa atitude. O Carta aos Hebreus ela é considerada por alguns estudiosos como sendo o quinto evangelho, e ela retrata o ministério de Cristo após a sua ressurreição e assunção aos céus, estando assentado à destra de Deus, como nosso grande sumo sacerdote. E o capítulo 2, ele vai estar voltado para mantendo a tese do autor, que é enfatizando a superioridade de Cristo. E o autor vai tentar mostrar que a nova aliança, ou seja, a aliança em Cristo, ela é superior à velha aliança, que é a antiga prática, a aliança da lei. Nós podemos achar algumas coisas interessantes. O seguinte, no capítulo 1, que foi estudado anteriormente, nós vemos uma ênfase sobre a divindade de Cristo. O capítulo 2, ele vai dar uma ênfase sobre a humanidade de Cristo. O capítulo 1 revelou a glória de Cristo. E o capítulo 2 vai mostrar hoje aqui a humilhação de Cristo. Por isso, o título da lição é exatamente Encarnação, Humilhação e Morte do Filho de Deus. Logo no início do capítulo 2, dos versos 1 a 4, nós não vamos ler todos esses versículos, mas nós vemos aqui uma questão de uma advertência sobre o perigo da negligência. E o versículo 1 diz o seguinte: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então, o autor está enfatizando para aqueles irmãos do primeiro século sobre a necessidade de não se desviar. Voltar às velhas práticas seria como estar sendo negligenciando a salvação recebida em Cristo Jesus. Nós temos que fazer esse estudo aqui no canal de forma resumida, de forma que nós vamos tentar ser um tanto quanto mais célere e não iremos fazer a leitura dos textos, mas que podem ser feitos por quem estiver assistindo em casa. Então o capítulo 2, o capítulo 2 todos, vai a abordagem nesse sentido. Nós podemos observar o seguinte, que então o autor da carta mantém a sua tese para provar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Capítulo 2, de 5 a 18. Então, se Jesus era o filho, os anjos eram servos. Se Jesus é rei, os anjos eram súditos. Se Jesus é criador, os anjos são criaturas. Se Jesus é o salvador da igreja, os anjos são ministros que servem à igreja. Está no texto bíblico que pode ser conferido. Nós observamos aqui algo interessante, algo que muitas vezes nós ficamos impactados. Por que Jesus precisou se encarnar? Por que Jesus, sendo Deus, precisou se fazer homem? Porque ele precisou deixar a sua glória e vir ao mundo, fazer parte da história humana, morrer na cruz para ressuscitar. Eu fiz uma pesquisa baseada no estudo do pastor Hernandes Dias Lopes, o seguinte: eu achei muito interessante a abordagem que ele fez quando ele verificou essa questão
nesse texto, e nós vemos no versículo de 5 a 9, que ele destaca como sendo um dos primeiros afirmativos que respondem essas perguntas. A primeira coisa que nós podemos dizer, por que Jesus precisou reencarnar, é para restabelecer o domínio que o homem havia perdido na queda, os versículos de 5 a 9. Nós observamos aqui, dos versículos 5 a 9, que o autor ele vai citar os Salmos 8, que diz que é o homem para que com ele se importes, e o filho do homem para que com ele se preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra, tudo sujeitastes debaixo dos seus pés. Ou seja, o projeto de Deus para o homem é que o homem fosse a supremacia de tudo. O homem então sujeitasse a criação, sujeitasse os animais, o homem dominasse, um mordomo e tudo. Então ele fez o seguinte, olha, mesmo sendo o homem quem ele é, Deus o fez como sendo as primícias da sua criação. No entanto, o homem caiu, ele perdeu esse status. Então a citação do texto aqui de Hebreus mostra esse aspecto do status em que o homem tinha e ele perdeu. Ou seja, a imagem e semelhança que ele tem de Deus, ela estava agora ofuscada. Ele não perdeu a sua imagem e semelhança de Deus, por quê? Porque nós não podemos perder isso. Mas ela estava ofuscada, não se podia ver Deus na figura do homem. Então, Jesus, ele veio, então, para poder restabelecer o domínio que o homem havia perdido na queda. O versículo 9, ele tem um aspecto muito interessante que ele diz, olha só, vemos todavia que aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que pela graça de Deus, em favor de todos, ele experimentasse a morte. Em favor de todos aqueles que creem, todos aqueles então que crescem. Então, nós lemos lá em Filipenses 5:11 um texto maravilhoso que vai mostrar essa atitude então de Deus para com a raça humana. O segundo aspecto da razão por que Jesus precisou encarnar foi para conduzir muitos filhos à glória. Nós vemos aqui dos versos 10 a 13 que diz o seguinte: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Olha só, Jesus é o autor da salvação, o autor da nossa salvação. Jesus, o seguinte, nós vemos lá no versículo 10, essa citação aqui, e vemos aqui o seguinte, lá em João 3,16 fala que, porque Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Nós vemos que Jesus, ele veio como o unigênito do Pai. E após essa situação, levando então os filhos, demais filhos para a glória, ele se torna aqui então primogênito. Então o unigênito volta aos céus como primogênito, porque leva consigo muitos filhos de Deus, versículo 10. Podemos conferir isso lá no capítulo 1, versículo 6, e em João capítulo 3, versículo 16. E no versículo 11 aqui, desse texto que nós estamos lendo em Hebreus, essa situação de Jesus então, se tornando então como o primogênito dos filhos de Deus, ele não se envergonha de chamá-los de irmãos. Então nós somos chamados de irmão. Então nós então temos a oportunidade por meio disso de ir para a glória como irmãos de Jesus Cristo. Ele é o nosso Salvador e nós somos co-herdeiros nele também. Outro aspecto que Jesus precisou encarnar foi para destruir o diabo e libertar os cativos do diabo. Versículos 14 e 15, que diz o seguinte:
Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então Jesus veio para o quê? Para destruir o diabo. Não é um destruir no sentido de aniquilar para que ele possa deixar de existir. O diabo continua existindo, mas ele perdeu a sua força de agir para com os filhos de Deus. Ele se tornou inoperante para com os filhos de Deus. Não é à toa que nós vemos que nós temos as observações dos textos bíblicos, né? Vemos isso lá em Efésios, quando fala revestido de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ele continua agindo, mas ele não pode impedir que nós cheguemos a Deus. Assim, o Espírito Santo age em nossa vida, nós então temos a condição de ter a capacidade de aceitar Jesus Cristo como nosso Salvador, e o diabo não tem força para poder impedir que nós façamos isso. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Efésios 6, 11 e 12. Então, o diabo não tem forças para destruir os filhos de Deus. Então, por isso, Jesus teve que encarnar. Jesus também teve que encarnar para ser fiel e misericordioso sumo sacerdote. Versículos 16 e 18, que diz o seguinte: pois está claro que não é a anjos que ele ajuda, mas ao descendente de Abraão. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos, que somos nós, em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Olha só que interessante. Como sumo sacerdote, ele veio então para socorrer os filhos de Abraão. Nós não somos filhos de Abraão no sentido de ter o sangue de Abraão correndo em nossas veias, mas no sentido de nós temos o coração de Abraão, a fé de Abraão em nossas vidas. Assim como nós somos o Israel de Deus, então dessa forma nós somos também filhos de Abraão. Então Deus não socorre a anjos caídos. Os anjos caídos não se arrependem, o diabo não se arrepende, então eles não têm como se arrepender, mas nós temos então como ser socorridos por Deus na sua misericórdia. Então ele socorre e Jesus morreu para fazer propiciação pelos pecados do povo. O que é fazer propiciação? É aplacar a ira de Deus. Deus é justo, Deus é perfeito, Deus não tolera o pecado. A ira de Deus, ela nos consumiria de forma cabal. Por que Deus então fez com que seu filho descesse e se humanizasse, morresse uma morte de cruz, para que ele pudesse ser glorificado? E essa glorificação, então, ele volta para o Pai glorificado e nos leva junto com ele. Então, ele se faz sumo sacerdote nosso, está à destra do Deus Pai. Então é por isso que Jesus veio. E por fim, Jesus também veio, e Jesus morreu para socorrer os que são tentados. O versículo 18, que diz o seguinte: porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Todos nós somos tentados todos os dias. Faz parte da natureza humana. Mas Jesus morreu, enfrentou as tentações, não tinha pecado, não sucumbiu às tentações, foi crucificado, ressuscitou e foi assunto aos céus glorificado. E ele fez isso para que nós pudéssemos ser socorridos, porque nós também somos tentados. Então nós somos tentados, mas nós temos que pedir forças a Deus para que ele possa nos socorrer. Em Jesus Cristo nós somos socorridos porque ele morreu para que o socorro chegasse até nós. Então nós vemos aqui
que o autor da carta aos Hebreus, resumindo aqui o finalzinho aqui, é que a preocupação era esclarecer para aqueles primeiros cristãos do primeiro século que eles não deveriam, em face do temer as perseguições, em face da preguiça religiosa, não deveria voltar às velhas práticas da lei, a antiga aliança. Isso seria negligenciar essa tão grande salvação e o sacrifício de Jesus Cristo. Que Deus possa nos abençoar. E essa carta é uma carta muito rica, é uma carta que exige bastante dedicação ao estudo, mas vale a pena ler, verificar cada detalhe, cada mensagem que tem, que isso contribui para o nosso crescimento espiritual. Que Deus possa nos abençoar.